Oi, oi, despertados, tudo bem com vocês? Meu nome é Mari e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre cocriação da realidade. Bom, eu gosto sempre de iniciar o vídeo comentando um pouquinho sobre uma de minhas experiências e nesse vídeo eu quero comentar com vocês sobre o antigo relacionamento que eu estava vivenciando, experienciando. Vocês se lembram que no último vídeo eu comentei um pouquinho sobre se a gente deve se entregar para a conexão que está aparecendo no meio da jornada das chamas gêmeas. A minha conclusão, a minha opinião é que sim, devemos. E eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o que é essa cocriação da realidade. Ao longo da minha vida, eu sempre desejei um homem dos sonhos, assim, que pagasse todas as contas, que tivesse a energia masculina alta, que me protegesse, que eu me sentisse segura ao seu lado, que quisesse construir uma família, que era um homem fiel, dedicado à tua família, dedicado à tua esposa. E foi exatamente o que eu conquistei. Eu consegui co-criar esse relacionamento em que eu realmente me sentia suprida de tudo relacionado ao relacionamento, relacionado a sentimento, relacionado ao bem-estar material. Eu realmente sentia que eu podia contar com esse homem que estava ao meu lado. O ponto que eu quero chegar nesse vídeo é que a gente tem que tomar muito cuidado com essa cocriação da realidade. Principalmente você, chama gêmea. Qual que é o ponto? A gente tem que entender que a cocriação da realidade serve para a gente materializar aquilo que a nossa alma veio materializar aqui na Terra. Não é para a gente ficar perdendo tempo tentando cocriar uma situação, um relacionamento, somente pelo ego, tá? Foi exatamente o que aconteceu. Eu cocriei esse relacionamento, que obviamente não era com a minha chama gêmea, que é com quem a minha alma realmente é, tem uma sintonia, né? E eu cocriei esse relacionamento. A gente ficou juntos em união durante 10 meses. Eu recebi aliança, eu recebi flores. Ele realmente me apresentava como a tua namorada, futura esposa. Então, eu senti ali durante esses 10 meses uma sensação de conquista. Só que, gente, era muito bizarro porque eu sentia que eu estava vivendo um teatrinho. Ainda mais a gente, que a gente começa a estudar bastante sobre espiritualidade, sobre a Matrix, sobre os véus da ilusão. Eu me sentia num teatrinho, eu me sentia como se eu fosse uma personagem. Eu sentava no carro, ele vinha me buscar em casa, que era meu sonho, assim, um homem que eu não precisasse fazer nada, sabe? Eu só precisasse viver e ser bem feminina. Ele vinha me buscar em casa, ele era muito cavalheiro, ele abria a porta do carro pra mim, eu realmente me sentia assim no céu. E na hora que eu tava sentada no carro, a gente tava trocando ideia, eu me sentia num teatrinho. Eu me sentia num teatrinho. E eu sentia que ele me amava de verdade. Mas eu sentia que ele amava essa Mariana. A Mari que tinha o personagem, não a essência. Depois de um certo período, né, de relacionamento, eu comecei a sentir o chamado da espiritualidade de novo, para voltar a ter contato com o conteúdo de chamas gêmeas. Voltei a falar com algumas amigas minhas que também são chamas. E eu tava sentindo esse chamado. Eu comecei a sentir a energia da minha chama voltando. Porque pra mim, gente, quando eu tava nesse relacionamento, eu esqueci total da dinâmica. Pra mim, eu realmente estava vivenciando aquilo. Eu não sentia que eu era. Eu não sentia que eu tava mentindo. Eu realmente estava vivendo. Mas é como se eu tivesse uma chavinha no meu cérebro que me dizia que isso tinha prazo de validade. Que essa não era eu, mas eu me sentia muito bem ali. Me sentia muito. Eu senti. É muito louco, gente, porque eu realmente sentia que eu precisava viver aquilo, sabe? E é por isso que no vídeo anterior eu digo pra vocês: vivam, experienciem, porque dentro dessa relação eu aprendi inúmeras coisas. Eu aprendi a soltar um pouco o controle, eu aprendi a compartilhar. Então, uma coisa que ele reclamava bastante comigo era que ele sentia que eu não, que eu estava escondendo as coisas. Ele sentia que eu não me abria, porque a gente passa por essa jornada
e a gente não pode contar pra ninguém sobre a jornada. A gente se acostuma a engolir as coisas que a gente vive espiritualmente. E você começa a pensar, mano, quem vai acreditar em mim se eu contar que eu enxergava o nome daquela pessoa o tempo inteiro? Quando eu fazia uma pergunta pro universo, ele me respondia numa série. Você tá louca, né? Então a gente aprendeu a, a guardar e a compartilhar somente com as pessoas certas, com as pessoas que também estavam experienciando a dinâmica das chamas gêmeas, né? Mas com ele eu aprendi a me abrir, eu aprendi a contar, eu aprendi a pedir ajuda, eu aprendi de verdade a pedir ajuda porque eu tinha uma síndrome de heroína, que era a salvadora do mundo e ninguém podia me ajudar. Que isso também é um desequilíbrio de energia, é um desequilíbrio energético. Então, eu aprendi a receber presentes. Eu sempre fui a pessoa que eu que estava ajudando as pessoas, sabe? Eu que estava entregando as coisas. E sobre esse relacionamento, eu aprendi a receber. A receber tanto coisas materiais, ele me enchia de presentes, tanto favores e amor. Eu aprendi a receber amor. A receber amor. Porque muitos dos meus relacionamentos passados eu sempre gostava de alguém que não gostava de mim, ou eu me enfiava num triângulo amoroso, ou eu ficava com essa pessoa e essa pessoa realmente incluía a outra pessoa dentro da nossa relação e que acabava de novo se tornando um triângulo amoroso. E com ele não, eu consegui ter um relacionamento só eu e ele, sabe? Isso foi muito importante pra mim. Mas de repente as coisas começaram a mudar. Eu comecei a sentir a minha vida se movimentando. Eu comecei a sentir esse chamado para a espiritualidade de novo. E espiritualidade, pelo menos na minha vida, né? E espiritualidade, ela não tá distante da dinâmica das chamas gêmeas. Às vezes eu me fecho para a espiritualidade porque eu tô querendo me fechar para essa missão. Eu percebi isso, não sei, comentem aqui se vocês também sentem isso. Me afastei um pouco de Deus porque quando eu falo sobre espiritualidade, quando eu me conecto comigo mesma, eu sinto a presença da minha chama. E eu não queria mais sentir a presença da minha chama, né? Foi algo inconsciente, eu só vivi o que eu precisava viver. E eu comecei a sentir esse chamado da chama gêmea de volta. Então eu comecei, às vezes, quando foi nessa época que eu comecei a perceber que eu vivia um teatrinho. E diante desse teatrinho, eu comecei a me questionar: será que ele realmente gosta de mim? De quem eu sou? Da minha essência? Então, o que antes, às vezes ele fazia alguns comentários e eu passava o pano, sabe? Tipo, ai, tá bom, não vou discutir. Ai, tá bom. Enfim, e a gente evitava de brigar, eu comecei a bater o pé no chão. Então ele falava alguns absurdos, assim, que ele fazia umas piadinhas sem graça, que eu não gosto de piada sem graça. Só que eu deixava passar. Eu falei, tô curtindo esse relacionamento, deixa eu passar. Depois que eu comecei a sentir a espiritualidade me chamando de volta, eu bati o pé. Eu bati o pé e falei, isso não tá certo. A minha opinião é essa e aquela. E a gente começou a discutir muito. Até que teve algumas atitudes dele que eu não concordei e eu falei, eu não vou. Ou então eu ia para algum evento que eu não queria ir, meu coração não estava ressoando com aquele evento, e eu dizia para ele, falava, olha, eu não quero ir. Ele saía muito com os amigos, ele bebia demais, então quando a espiritualidade me chamou de volta, eu comecei a, e é natural, gente, não é nada forçado. Eu comecei a reduzir o consumo de álcool. É natural. Comecei a reduzir o consumo de álcool e eu comecei a perceber que quando eu dizia para ele, a gente ia num evento, e ele era uma pessoa que vivia muito as máscaras da sociedade, sabe? Então eu comecei a perceber que quando a gente ia para algum evento, e eu falava para ele, amor, eu não vou beber. E era tipo assim, gente, vinho, mesmo assim, eu não quero, sabe? Respeita a minha opinião, respeita o meu desejo. E eu falava, não quero. Na hora que a gente estava servindo, colocando a mesa ali para jantar, o pessoal me oferecia uma taça de vinho. Não, o pessoal, às vezes ele mesmo, eu falava que não queria beber para ele e ele me oferecia uma taça de vinho. E eu aceitava. Aí ele colocava um pouco e eu ficava disfarçando que eu estava bebendo, por quê?
para os outros amigos não olharem para mim e questionarem: ai, Mari, não tá bebendo? Ai, que não sei o quê. Eu senti isso. Depois que eu comecei a reparar nesses pequenos sinais, eu comecei a dizer não. Não quero a taça, não quero. Tem suco? Ainda perguntava. Então, isso começou a mexer muito com o ego dele, né? E a gente começou a ter diversas briguinhas, assim. E em um determinado momento eu falei com Deus e Deus me enviou o sinal que era para terminar, que era para romper. E foi tudo muito fluido, assim, sabe? Teve essa briga, eu falei, olha, então nem precisa mais voltar atrás, fica por essa mesmo, e é isso. E desde então, eu não sofri. Às vezes, o meu ego quer de volta, o meu ego pede um sofrimento, sabe? O meu ego, ele fala, pô, mas você tinha uma estabilidade ali, pô, você tinha alguém que gostava de você, pô, você tinha alguém que se entregava pra você. Você não tá valorizando o que o universo te deu. Então, aqueles pensamentos intrusivos, sabe? E a minha alma, ela está muito certa do que é pra ser feito, sabe? A minha alma, ela só tá assim, deixa aí esse pensamento intrusivo, deixa aí, tá tudo bem, sabe? E nisso eu fui vivendo dia após dia. Já faz uns 2 meses que a gente tá afastado. Pra eu te dizer a verdade, acho que a parte mais difícil foi tirar a aliança e não por mim. Sem aliança. E não por mim. O meu problema é as pessoas que não sabem que eu rompi com o relacionamento vão olhar minha mão, vão começar a vir perguntas, vão começar a questionar. E, gente, quando eu me deparei com esse pensamento de a minha preocupação está sendo o pensamento dos outros e pessoas do meu trabalho, pessoas ainda que eu não admiro, pessoas que eu não gosto, que eu não quero presente na minha vida, eu olhei e falei, meu Deus do céu, onde que eu tô? Me perdi de mim. Mas na verdade não, tava voltando a me encontrar. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que a cocriação da realidade ela realmente existe. E todos nós temos direito a isso, todos nós conseguimos fazer isso. A gente consegue. Agora, a reflexão que eu quero trazer para vocês é: a gente não pode mais ficar cocriando situações, relacionamentos, empregos que o nosso ego está nos pedindo, que o nosso ego está nos exigindo. A gente tem que tomar cuidado. Principalmente você, chama gêmea. Você é a única pessoa responsável pela tua missão da nova era, pelo teu propósito. Só você pode materializar aquilo que tu veio materializar aqui. E você está tentando cocriar um relacionamento da Matrix. Você está tentando cocriar um emprego dos sonhos, que é dos sonhos da Matrix. Você está tentando cocriar uma estabilidade financeira, material da Matrix. Se você está dentro do sistema, como que você vai conseguir lutar contra ele? Se você diz amém para o sistema, como que você vai poder dizer que ele é ruim? Se você está bebendo dessa fonte? E aí? Você já sabe qual que é o seu propósito, que só você veio a fazer aqui na Terra? Comenta aqui embaixo para mim. Se você gostou e ficou até aqui, dá um like no vídeo para ajudar o canal, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Se cuidem, cuida da tua missão, cuida do teu propósito e da tua conexão. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!